Olá, sejam muito bem-vindos, ao nosso pré-prova ou ao nosso resumão, ao nosso aulão, ao nosso esquenta para a prova do CFP. Aqui a gente vai falar do módulo 3, Planejamento de Aposentadoria. Eu sou a Prof. Ana, e vou estar com vocês aqui durante esse tempinho para a gente revisar os principais temas antes da prova, Então, vão se chegando, vão se organizando, chama o amiguinho que também vai fazer a prova, chama o colega que vai fazer a prova. Se tiver alguém aí junto com vocês, porque, pessoal, não esqueçam que nós, profs, também já estivemos na cadeira de aluno e muitas vezes ainda estamos. E a jornada de estudos, eu sei muito bem como é, Sei que é difícil. E aí, de tanto a gente ver a aula, e ouvir os professores falando, às vezes o nosso namorado, o nosso marido também já não aguenta mais ouvir a voz dos professores. Então, se tiver alguém aí perto, diga a eles que eles estão muito próximos, muito perto, de se livrarem de estarem nos ouvindo falar tanto, na cabecinha de vocês. Estamos muito perto da prova, mas tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Então, dá o like aí no vídeo, compartilha, como eu já falei, chama quem vai fazer a prova, chama quem você acha que precisa se inteirar aqui um pouquinho dos assuntos, que está pensando em fazer a prova. Se inscreve no nosso canal, curte, e aí acho que, podemos dar início, então, à nossa aula. Qualquer coisa, vocês peçam socorro aí no chat, Ou mandem um oizinho. Vamos lá, então. Esse módulo, gente, eu não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, tá? Inclusive, a galera costuma subestimar módulo 3, módulo 4, módulo 5, e chega lá na hora da prova e toma pau. Tá? Então, encarem esse módulo com a mesma seriedade que os demais. Porque numa prova completa, vocês têm que ser aprovados em todos os módulos, tá? E se você está fazendo a prova modular, do módulo 3, mais ainda, Você tem que ter mais acertos nesse módulo. Então, vamos lá. O que esperar desse pré-prova, Além de mim, falando aqui na cabeça de vocês. Planejamento de aposentadoria, tá? A gente vai passar. Eu não gosto que fique riscada a tela toda, então vou colocar temporário aqui a canetinha, Planejamento de aposentadoria. A gente vai passar princípios e objetivos, Análise e projeções de necessidades, projeções e estratégias de renda, Tudo relacionado ao período, da aposentadoria. Produtos de previdência complementar, PGBL, VGBL, fundos de pensão, custos e tributação também desses planos, tá? Então, bora? Tudo certo por aí? Vamos lá, então, Como diz um amigo meu, pau na máquina. Pessoal, quando a gente fala de aposentadoria, quando a gente começa a fazer, de repente, a pensar num planejamento de aposentadoria, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no estilo de vida que a gente tem hoje, E qual será o estilo de vida ou as necessidades que a gente terá no futuro, Então, quais serão as minhas necessidades de moradia, as minhas condições de moradia? De repente, eu vou ter que mudar, de um apartamento para uma casa. Quais serão, os meus hábitos? Quais serão os hobbies, que eu vou continuar tendo? Quais serão as minhas atividades, de repente, de renda complementar? Então, tudo isso a gente começa a pensar e deve pensar quando a gente começa a fazer um planejamento de aposentadoria, tá? Então, mapa de vida na aposentadoria é você se projetar lá na aposentadoria e verificar o que de despesas você vai continuar tendo, o que de despesas você vai ter aumento, quais despesas você não terá mais, O que você espera da sua qualidade de vida lá na frente. Por que começar cedo e com consistência? Importantíssimo. Tempo e consistência. Atribuem uma frase ao Albert Einstein, que eu acho que não é dele, tá?
porque não é muito a praia dele. Mas, né, como dizem na internet, brincadeira, né, mas as fontes que eu vi normalmente estão atribuídas a ele, que ele diz o seguinte, que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Concordam comigo que não é muito, né, o escopo do Albert Einstein, mas, né, vamos supor que seja, né, uma frase desse grande cara. E o que está por trás, né? Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quando a gente fala aqui de começar cedo, né, com aportes pensando num planejamento de aposentadoria, é porque a gente vai ter um longo período pela frente de juros sobre juros, que é o efeito dos juros compostos no tempo, que tem o poder de deixar o meu bolo de dinheiro gigante, né? Inclusive, se eu começar, né, quando a gente começa jovem, por mais que a gente comece com aportes pequenos, né, ou que a gente julgue que não é grande coisa, o efeito ao longo do tempo é bem significativo. E aí, quanto maior o tempo, mais períodos de capitalização desses juros eu terei. Então, é o efeito, né, juros sobre juros ao longo do tempo. Então, quanto antes eu começar, né, mais chances eu tenho, né, de acumular um valor suficiente, né, para eu ter uma boa vida lá na aposentadoria, conforme eu planejei, tá? Seguimos, então. 3 premissas que também a gente tem que verificar durante o planejamento, tá? Premissa número 1, orçamento atual e orçamento futuro. Então, é importantíssimo que se faça um orçamento atual, né? O mais próximo da realidade, né? Então, todas as despesas, todos os custos que eu tenho hoje, todas as entradas de renda, para que eu possa, em cima desse orçamento, projetar o meu orçamento futuro, né? Então, quais dessas despesas eu ainda vou ter? Eu vou ter um aumento de despesas de saúde, né? De lazer, porque eu vou ter mais tempo, né? Espero, para curtir mais a vida. Eu vou ter mais despesas de saúde, porque, né, a saúde da gente, quanto mais idade a gente tem, a gente vai, né, ficando um pouquinho mais debilitado. Eu vou ter redução de despesas com educação, porque aí deu, né? Já estudei tudo que tinha que estudar. Na aposentadoria eu vou descansar. Vou ter uma redução de custos de transportes, né? Então, de repente, eu não vou estar todos os dias de Uber para lá e para cá, né? Porque eu não vou ter que ir ao trabalho e voltar ao trabalho. Então, é nesse sentido, tá? De orçamento atual e futuro. E é importantíssimo, né, que seja feito com muita seriedade e o mais próximo da realidade possível para que não haja distorção, né? Para que não se planeje um capital e chega lá na frente esse capital não seja suficiente para te dar uma renda, né, que vai ali dar suporte para o padrão de vida que você espera ter. Premissa número 2, sobrevida. O que é aqui, né? O risco de longevidade. Então, ainda bem, né, que estamos cada vez vivendo mais, né? Só que, quando a gente fala de aposentadoria, esse viver mais que o esperado também representa um risco, né? Então, depois que eu fiz meu orçamento futuro, né, que eu decidi ali o quanto de capital eu preciso, qual renda que eu desejo ter, eu tenho que ter um prazo. Então, ok, quanto tempo eu vou ter? Eu vou ter 30 anos de período de acumulação, ou eu vou ter 20 anos de acumulação e mais 20 de benefício. Tá? E aí o risco da longevidade está onde? Em eu viver mais do que esse tempo que eu planejei lá na frente, tá? Premissa número 3, né? Então aqui a gente está falando de premissas que na verdade são bem difíceis, né? Então é difícil eu projetar, né, as minhas despesas ou ter uma expectativa fiel das minhas despesas no futuro. É muito difícil, né, eu saber se eu vou viver muito, se eu vou viver mais que expectativa ou se não, né, por mais que eu me baseie daqui a pouco em histórico familiar, em expectativa do IBGE. E também é muito difícil a premissa número 3. Quando a gente fala, né, aqui, todos os cálculos, né, a gente vai sempre usar, né, ou de preferência, uma taxa de juros real, né, e líquida.
Por que é uma premissa difícil? Porque para termos, né, uma taxa real, temos que ter uma taxa nominal e uma taxa de inflação. Quando se trata de Brasil, é um pouco difícil a gente projetar uma taxa nominal para 2 anos, 3 anos, imagina para 20 anos. Então aí a gente já enfrenta um pouquinho de dificuldade. Ponto número 2. Tratando de Brasil, quando a gente fala de inflação, também é muito difícil, né? A gente projetar qual será a inflação. Mas, né, quando a gente fala de taxa real, a gente sempre tem que, né, descontar a inflação da taxa nominal. E aí lembrem que não é conta de padeiro, vocês não vão simplesmente subtrair taxa nominal menos taxa real. Divide uma pela outra. Deixa eu até colocar aqui, né? Então, 1 mais taxa nominal, né, dividido 1 mais inflação, tá? Quando a gente quer diminuir uma taxa da outra, a gente divide, não esqueçam. Vocês já são sênior, né? Estão fazendo CFP, isso aí acho que nem precisa eu relembrar, mas, né, na hora lá do apavoro, vai que. E taxa real líquida é também descontarmos custos de taxa de administração de algum fundo que esteja, imposto, tá? Todos os custos. Então, a gente trabalha com uma taxa real, né? Descontada a inflação, e líquida descontada todos os custos, né, dos produtos de investimento que estiverem alocados, por exemplo, tá? E aí aqui, quando a gente fala sendo bem conservador, né, no Brasil a gente pode trabalhar com uma taxa real líquida de 2 a 3% ano, tá? Pode ser para mais? Pode ser um pouquinho mais arrojado? Pode, mas fica nessa faixa, né? É o que recomenda-se. Tomar uma aguinha, gente, tomem água, né? Não só aqui para a prova, mas principalmente na prova. E porque vocês vão, de repente vocês até estranhem, né? Eu estar fazendo essa introdução com vocês. Vocês vão ver outros pré-provas por aí, que de repente os profs já entram lá falando PGBL, VGBL, tributação e 12%. Show, tá? Vocês têm que saber tudo aquilo. Porém, a Planejar vem numa pegada muito mais de planejamento dentro dos temas. Então, vocês têm que saber do PGBL, do VGBL, do fundo de pensão, da tributação. Sim, vocês têm que saber, mas vocês têm que saber também a importância do planejamento dentro do tema de aposentadoria, tá? Então, me perdoem por essa introdução um pouquinho mais chatinha, mas a prova vem cobrando, tá? E vem cobrando principalmente embutido em historinhas, em roteiros, né? Então, eles vão trazer o caso de uma família assim, assado, e fala, e a fulana isso, e o ciclano isso, e o fulaninho isso. Então, treinem também, né, essa leitura um pouco mais extensa, né? E eles trazem vocês realmente, né, para esse lado mais do planejamento, por isso que estamos fazendo essa introdução, tá? Mas não desistam de mim, a gente vai chegar no PGBL, no VGBL, na tributação, tá? Bora lá, então. Etapas para calcular, né, o capital necessário. Então, eu já fiz uma projeção ali de despesas do futuro, né? Eu já escolhi definir uma taxa, né, real que eu vou trabalhar, já sei do risco de longevidade, de eu viver mais do que o projetado, já sei de tudo isso, tá? E aí, como que eu vou calcular, então, né, o capital necessário? Definir o orçamento futuro, o valor real, é o que já falamos. Identificar as fontes de renda, né? Então, quais as fontes de renda que eu vou ter? Então, eu vou ter a previdência social, né? Seja o RGPS, RPPS, eu vou ter previdência complementar fechada, né? Ligada lá à empresa que eu trabalho, eu vou ter uma previdência complementar aberta, um PGBL, um VGBL que eu mesma contratei, eu vou ter rendas de aluguéis, eu vou ter rendas de investimentos, eu vou ter uma herança, né? Quais serão as fontes de renda que eu vou trabalhar, né? E aí, pego o meu orçamento projetado, diminuo, né, as rendas em si e qual será, né, o capital complementar que eu precisaria, né? Identificar
a necessidade de renda complementar a partir disso. E aí defino as premissas. Eu quero um capital que eu vou derreter, esgotar até o zero. Por exemplo, cheguei a, exemplo, 2 milhões de reais. Foi meu capital que eu cheguei lá aos 65 anos. E aí eu vou converter em renda. A minha estratégia vai ser ter essa renda até os meus 2 milhões virarem zero. A minha estratégia é viver de juros em cima desses 2 milhões. A minha estratégia é deixar uma parte desses 2 milhões de herança para os meus dependentes, beneficiários, herdeiros, enfim. Não, então, eu preciso definir também essas premissas ao calcular o capital necessário, tá? Risco de longevidade, né? Já falamos que é viver mais do que o planejado. E aí, de que forma, né? Que principalmente as seguradoras fazem a gestão desse risco, né? Elas trabalham com tábua atuarial, né? Ou biométrica. E aí já temos algumas, né? Então, a de 49, de 83, de 2000 e a mais recente, que é a EMS. Como que funciona, tá? A mais recente, então aqui a mais atual, né? BR, EMS, 2010, 2015, ela vai te dar, ela representa uma maior sobrevida. Então, se aqui a gente vê, olhar aqui, né, que eu trouxe nesse quadro. Na 49, a expectativa era 73, né, homem e mulher. Na de 83, 79. Na de 2000, 80 e 84. Depois, 81, 87, 82, 87. Percebem que foi aumentando com o tempo? Tá? Então, quanto mais recente, né, maior a sobrevida e menor a renda mensal que eu vou ter no cálculo, né, porque seria uma mesma reserva. Então, sempre quando a questão tentar induzir ou pedir para vocês qual tábua atuarial seria a mais recomendável, né, ou adequada para aquele exemplo, né, que eles trouxeram na questão, a mais antiga vai trazer uma renda maior, tá? A mais recente, uma renda menor. Além dessa, lembrando aqui, né, que eu esqueci, normalmente os planos têm a tábua, né, mais um percentual de juros, né, e aí aqui, claro, quanto maior o percentual, aí é melhor o plano, tá? E aí também temos o excedente financeiro, que é quanto, né, esse fundo de previdência vai render acima desse percentual que foi prometido, que daí é o excedente financeiro. É como se fosse uma taxa de performance, né? E aí, o que acontece com esse excedente financeiro vai estar no regulamento do plano, mas pode voltar para o contribuinte, né, ali, pode ser incorporado ao fundo, enfim, tá? Mas só para vocês saberem, lembrarem dessa questão. Ops. Tábua mais recente significa maior sobrevida, né? Ó, ao longo do tempo foi aumentando, menor renda mensal. Benefícios e uso de tábuas, né? Então, a renda vitalícia, seja com ou sem reversão, né, aos beneficiários, usa a tábua, né, no cálculo da renda. Vitalícia com período certo também usa a tábua. Por prazo certo, apenas essa não usa tábua. Então, se na questão estiver falando de renda por prazo certo, por tempo determinado, e pedir para vocês qual é a tábua mais adequada ou mais vantajosa, é indiferente, porque aqui não interfere a tábua atuarial, apenas nos planos, né, de renda vitalícia, que hoje, comercialmente falando, né, não tem se aplicado mais tanto, tá? Mas aqui para a prova vocês precisam saber, tá? Aqui não se aplica a tábua, e na de prazo certo, perdão, aqui se aplica e na de prazo certo não se aplica, tá? Classificação das necessidades, né? Então, aqui, em complemento, né, com as projeções lá que a gente tem que pensar no futuro. Então, necessidades fixas, né, e liquidáveis. Por exemplo, eu tenho um financiamento, né, que é fixa, mas em algum momento vai terminar.
né? Variável liquidável, então é uma viagem, né? Variável permanente, custos de luz, de saúde, né? Que sempre terão. Fixas permanentes de saúde, né? Variáveis permanentes, custos de casa, enfim, água, luz, tá? Então, tudo isso também deve ser levado em consideração no cálculo, né? Nas projeções da necessidade futura de renda. Método R2A. Ops. Tudo bem aí, gente? Todo mundo vivo? Ninguém com sono? Talvez estejam, né, gente? Mas bora. Eu tô sem a cinetinha aqui. Me roubaram a cinetinha. Mas tudo bem, gente. Palmas. Acordem, 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 tá? Fiquem aqui comigo. Método R2A. Eu que criei esse nome bem pouco criativo, né? Mas criatividade realmente não é o meu forte. Vou puxar aqui porque tá na frente. Método R2A, né? O que significa renda, reserva e aportes. Então, após definir a necessidade de renda, então fiz todo o meu cálculo e eu defini que eu preciso de uma renda X. Calculamos o capital, que é a reserva, que bancará essa renda planejada. Então, quanto será o bolo de dinheiro que eu preciso juntar para ter essa renda planejada lá no futuro? Depois calculamos quanto se deve guardar por mês, desde hoje, que seriam os aportes, para se atingir o capital necessário. Se necessário, esses aportes mensais, né? Se não for um aporte único, mas como vimos lá, né? Quanto antes começar, melhor, né? E consistência. Então, a consistência de aportes normalmente é mais vantajoso do que aportes muito esporádicos ou único aporte. Né? Então, definir a necessidade, define renda, calcula a reserva necessária para termos essa renda no futuro e depois o quanto eu devo aportar até lá, né, no período de contribuição para ter essa renda, né, como benefício. Então, etapa de reserva, né, transformamos a renda desejada em capital hoje. E aí defino, terei uma renda perpétua, se quero preservar o capital, viver de juros. Anuidade, se vou esgotar o capital, então não interessa, eu quero derreter meu capital, né? E chegar a zero. Ou deixar herança, por exemplo, para alguém. E a etapa de aportes, transformamos o capital alvo em poupança mensal até a aposentadoria. Eita. Deixa eu ver se eu não pulei. Não pulei. Vou colocar aqui. Vamos lá. Os 3 pilares, né, de renda na aposentadoria. Pilar número 1, né? Bancada pelo governo, Previdência Social. Então, regime geral de Previdência Social, ligado ao INSS, regime próprio de Previdência Social dos servidores, né? Pilar número 2, benefícios do trabalho. Então, é a Previdência, né, bancada, a renda que seria bancada pelo meu empregador, né, na empresa que eu trabalhei e que tinha algum plano de previdência fechada, né, então benefícios do trabalho, entidade fechada de previdência complementar e os fundos de pensão. Então, né, o fundo de pensão lá do Banco do Brasil, da Caixa, do Santander, do Bradesco, enfim, a galera de banco vai ter mais contato, né, com esse tipo de previdência. Previdência aberta, né? Então, aqui vou ter um PGBL, vou ter um VGBL e poupança pessoal, né? Então, vou ter fundos imobiliários, vou ter imóveis, vou ter rendas de aluguel, tá? Poupanças que eu mesma vou criar para me gerarem uma renda futura na aposentadoria. Então, Previdência Social, regime de repartição simples, financiamento intergeracional. O que seria esse financiamento intergeracional? Os jovens ou os mais jovens que trabalham hoje bancam, né, aposentadoria e pensão dos aposentados e pensionistas, né? Então, ali é como que chama? Várias gerações, né, numa mesma estratégia. Então, os jovens que estão ativos trabalhando, né,
contribuem para a Previdência e bancam, né, a aposentadoria, pensão de quem um dia já trabalhou e hoje está usufruindo, hoje está tendo o benefício. Então, não é cada um junto o seu, né? É um bolo que todo mundo utiliza. Deixa eu colocar bem no cantinho aqui para não atrapalhar. Tentar. RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que é o famoso INSS, né? Ou que os nossos clientes, às vezes a galera que trabalha em banco, os mais idosos, né? Que eles falam o INPS, que era antigamente, mas é o INSS, né? Ele é obrigatório, né? Todo empregado CLT, né? Ele é inscrito obrigatoriamente na Previdência Social e tem ali a contribuição mensal, né? Mas pode também tem os empregados domésticos, né? Avulso, aqueles que trabalham por conta própria, perdão, eles se inscrevem na Previdência e aí passam a contribuir também individualmente, né? Para acessarem os mesmos benefícios. Mas quem é CLT obrigatoriamente será inscrito, né? Será vinculado à Previdência. Operado pelo INSS, segurados obrigatórios e facultativos. Benefícios foco aqui, algumas pegadinhas que podem cair em prova relacionadas a tipos de benefício. Não trouxe todos, obviamente, trouxe apenas os que têm algumas características, tá? Que a prova pode cobrar. Então, principalmente os que têm carência, os que não têm carência, tá? Então, auxílio-doença, carência de 12 contribuições, tá? Dispensa em acidentes ou doenças graves, né? E aqui, o empregado 15 primeiros dias pagos pelo empregador. Auxílio-acidente é indenizatório, não substitui renda, né? Não existe para contribuinte individual e cessa com a aposentadoria. Aqui também, né, o contribuinte individual, além de não ter o auxílio-acidente, também não vai ter o seguro-desemprego, tá? Salário maternidade, aqui uma mudança bem recente, que aí é bom que vocês saibam o de para, né, o antes e o agora, porque a prova pode cobrar a regra nova ou não. Então, aqui, antes tinha, né, no salário maternidade, uma carência de 10 contribuições. Então, guardem esse número, carência de 10 contribuições. Se aparecer na prova, marca. Ou, né, atualmente, sem carência para todas as seguradas. Então, não tem mais, hoje, não tem mais essa carência de salário maternidade. Salário família, né, para o pessoal de baixa renda, por filho menor de 14 anos ou inválido, sem carência no salário família. Auxílio reclusão, aqui é para os dependentes, né? Devido aos dependentes. Exige regime fechado e baixa renda, então a pessoa tem que estar presa, né? Para que a família receba esse auxílio. Carência de 24 contribuições. Lembrando que isso aqui não é um negócio que o governo tira para dar para a família, enfim, tem muita questão das pessoas que julgam, né, esse tipo de auxílio. Mas, lembrando que só tem direito, né, a família só tem direito a esse auxílio se o preso, né, se a pessoa que está em regime fechado contribuía para o INSS. E aqui, ó, carência de 24 contribuições, né? Então, teoricamente, era alguém que estava firme no trabalho, né, contribuindo, enfim, por algum motivo, por algum motivo não, por algum crime foi preso, né? Aqui, BPC, né, ou LOAS, ele é assistencial, não é previdenciário, tá? RPPS, né, que é dos servidores efetivos, ligados à União, Estados, Distrito Federal ou município. E aí é contributivo, né, do ente ao qual pertence, ao qual estão ligados, mais a parte dos servidores, né, equilíbrio financeiro e atuarial, é contributivo. E aqui, lembrando, né, pode ser que a prova cobre também da mudança que a gente teve, né, em questão aqui da reforma previdenciária. Então, não há mais a possibilidade da aposentadoria somente por tempo de contribuição. É necessário também uma idade mínima. E aí aqui, idade mínima para homens 65, para mulheres 62. Contribuição mínima para homens 20 anos, para mulheres
15 anos. E aí, o homem filiado antes, né, dessa mudança mantém 15 anos de contribuição. E aí tem as regras de transição, né, o sistema de pontos, enfim, várias outras nuances. Aqui, o principal que a prova pode trazer. Previdência complementar aberta e fechada. Então aqui, gente, chegamos no PGBL, no VGBL, que vocês adoram, que a galera gosta de falar, né? Começando pela previdência complementar fechada, né? Os fundos de pensão sem fins lucrativos, né? Acessível a empregados e associados. Então, você tem que ser empregado, né, daquela empresa, daquela instituição que tem o plano, que tem o fundo de pensão. Então, eu não posso fazer parte do fundo de pensão do Banco do Brasil, porque eu não faço parte do quadro, né, de empregados, dos empregados públicos, né? Não posso fazer parte do fundo de pensão da Caixa, porque eu não faço parte do quadro da Caixa, né? Tem que estar ligada ao CNPJ. Órgãos, né? E aí aqui sempre lembrem do organograma do Sistema Financeiro Nacional. A galera que manda, né? Os conselhos, os órgãos normativos, depois os supervisores e fiscalizadores. Nesse caso aqui, quando a gente fala de entidade fechada de previdência complementar, o órgão normativo, então o CMN desse mercado é o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar. É quem normatiza, fixa as diretrizes, determina as normas. E a Previc é que fiscaliza e supervisiona esse mercado. Então, C com C, tá? Previc, entidade fechada de previdência complementar. Tipos de plano. Na última prova teve muito choro, muito esperneio, né? Que cobra muito tipo de benefício, isso e aquilo. Então, aqui vamos passar, né? Então, antes da prova também deem uma olhadinha melhor nas aulas sobre isso, na apostila, enfim, tá? Se aprofundem um pouquinho mais. Benefício BD, né? Benefício definido. Como o próprio nome diz, aqui o que é definido é o benefício, é a renda. Então, eu contrato uma renda definida. E aí o risco, né, seja atuarial, de investimento, de longevidade, da pessoa viver mais do que foi planejado, da taxa de juros, a taxa de rentabilidade ficar menor da que foi planejada, é do plano ou do patrocinador, tá? Não é do participante. Já na contribuição definida, então, o que fica definido, o que é a promessa, é a contribuição. Então, tantos por cento do salário mais o match da empresa, por exemplo, né? Numa empresa que eu trabalhava, era 5%. Então, eu entrava com 5% no plano e a empresa entrava com 5%. Né? Então, a contribuição definida, tantos por cento do salário, 7 por 7, 6 por 6, enfim, pode ser mais. E aí o risco aqui é do participante, por quê? Depende das minhas contribuições para que eu chegue no capital necessário que foi calculado, que foi projetado. Né? Então, depende de eu continuar com os aportes, depende da rentabilidade, ficar de acordo com a rentabilidade que foi projetada, tá? O risco é do participante, ao contrário do BD, que o risco é do plano ou do patrocinador. Já a CV, eu ia fazer uma piadinha aqui, mas melhor não, né? Não vamos mexer com essa galera. Contribuição variável, né? Ele é híbrido. Então, ele, durante a fase de acumulação, né? Ele é como a contribuição definida, né? Então, tantos por cento do salário, 7 para 7. E a parte de benefício, né? O período de benefício pode ter regras garantidas, tipo um benefício definido. Como assim, Ana? Então, beleza. A contribuição é 7 para 7. Eu entro com 7%, a empresa entra com 7%. Na parte de benefício, de converter em renda, pode ser que seja um plano que me garanta um benefício mínimo de renda. Então, lá na frente, eu terei uma renda mínima de R$2.000. É parecido com o plano de benefício definido, que eu também já contrato uma renda. E aqui o risco fica compartilhado, né? Parte individual e parte coletiva. Vesting. Também já caiu em prova. Condições para a apropriação da parte da patrocinadora. Então, nesse caso que a gente está falando aqui, beleza, fiquei lá na empresa, no banco X, por 2 anos. Então, eu entrava com 5, a empresa com 5. Todo mês, 5%, 5%, né? E foi crescendo lá o meu bolo de previdência
complementar fechada. Decido sair do banco. Eu saio sem nada desse plano? Não. A parte da minha contribuição eu posso resgatar. Depois de 30 dias da saída, depois de 15 dias, enfim. Mas eu posso resgatar a minha parte. A parte da patrocinadora, a parte que o banco, né, foi aportando para mim no meu fundo, tem algumas regras, que é o que a gente chama de vesting, para eu ter acesso. E aí vai depender do regulamento. Por exemplo, digamos que nesse banco a regra era: se o empregado passou de 5 anos de contrato, ele tem direito a 50%, né, do valor acumulado referente à patrocinadora. E aí, gradativamente, se ele tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, ia aumentando um pouquinho desses 50%. E se esse empregado passou de 10 anos, né, de prazo, ele pode sair com 100% também da parte da patrocinadora. Então, são regras para, né, ter acesso também. A minha, eu tenho acesso 100%, mas para eu ter acesso também à parte que era referente à contribuição da patrocinadora. Isso é chamado de vesting. Então, aqui, né, entidade fechada de previdência complementar, é o que vimos, né? Entidade aberta de previdência complementar, né? Acesso a qualquer cidadão. Então, se nessa aqui eu tenho que estar no quadro ligado ao CNPJ, né? Que vai ali ter o plano, aqui acesso a qualquer cidadão. Qualquer um pode ter, né, um plano de previdência complementar aberto. Órgãos normativos, né? Então, aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados é o CMN deles, ao contrário do CNPC, que é dos planos fechados, e a SUSEP, que vai fiscalizar e supervisionar, né, os planos abertos, ao contrário da Previc, que fiscaliza e supervisiona os planos fechados. Planos coletivos instituído, né? Custeio da empresa, e averbado sem custeio. Respirem, tomem água. Que a prof vai tomar água também. Vão mandando no chat aí, gente, as angústias, os anseios. Enquanto eu bato o olho aqui no meu apoio para ver se eu não esqueci nada de importante para passar para vocês. Muito bem. Então, aqui, né, falamos planos coletivos, custeio da empresa, né? Então, a empresa custeia total e aí ela pode deduzir, né, no imposto de renda, ICCSL, até um limite de 20%, se eu não me engano. E averbado sem custeio fica 100% a cargo, né, as contribuições dos funcionários, né? E a empresa só faz a intermediação. Vamos lá, então, continuando. Estratégias de renda. Então, como a gente já falou, eu posso ter uma estratégia, né, que só se vive uma vez, eu vou derreter todo, vou usar todo o meu capital e vou esgotar, chegar a zero, né, que é o prazo finito. Eu posso viver dos juros, que aí a gente vai ter uma perpétua, preservar o principal, ou preservar o capital para herdeiros, né, e saques dos rendimentos. Trade-off, né, o que eu abro mão? Valor da renda, risco de longevidade e herança. Isso tudo vai impactar no valor do benefício, tá bom? E aí aqui agora fica mais claro porque a gente vai fazer exemplos. Então vamos lá. Patrícia, 69 anos, já possui um capital disponível e deseja planejar sua renda de aposentadoria em termos
reais. Dados: capital atual 3.200.000, taxa real líquida 0,35 ao mês. Então aqui já está real e já está líquida. Se a questão nos trouxesse uma taxa nominal, a gente teria que descontar a inflação. Se mencionasse alguma coisa de imposto de custos, a gente também teria que deduzir para chegar numa taxa líquida. Horizonte alternativo para simulação: 18 anos. Qual renda mensal perpétua Patrícia pode obter vivendo apenas dos juros, preservando o capital? Qual é a fórmula, da renda perpétua? PV igual PMT dividido por I, Ou, nesse caso, a gente quer descobrir o PMT, PV, vezes I, Vamos pegar a nossa HP. Será que tá na mão? Tá na mão. Vamos lá. Primeiro aqui, como a taxa está em mês, a gente pega e transforma ali o prazo também, 18, 216 meses. Lembrem sempre, tá? Taxa ao ano, renda mensal, taxa ao ano tem que estar na mesma medida. Vamos lá, então. PMT é o que eu quero saber, Qual renda mensal perpétua a Patrícia pode obter vivendo apenas dos juros, preservando o capital? Então, vamos lá. 216N. Perdão, gente, eu já ia ensinar outra forma para vocês. Vamos lá. PV 3.200. Enter. 0,35. 100 divide vezes 11.200 seria, então, PMT 11.200, tá? PV 3.200.000 vezes a taxa, 0,35 divide por 100 vezes PMT de 11.200, então a renda mensal perpétua, para ela viver só dos juros em cima do capital que ela tem de 3.200 seria 11.200, tá? Vamos para a próxima. Opa, spoiler, B. Se Patrícia optar por esgotar o capital, então ao contrário da letra A, que ela queria preservar ou esgotar o capital, aqui ela vai esgotar o capital em 18 anos. Qual é a renda mensal possível? Então aqui a gente também deixa em meses. Então, agora sim a gente usa, as teclinhas ali da HP. Vamos lá. O que a gente tem? A gente tem um PV de 3.200, 3,2. A gente tem um N de 216. A gente tem um I de 0,35%. Temos o que mais? FV. Qual será o FV se ela quer esgotar o capital? 0. Ela vai zerar o capital. E PMT é o que eu quero saber. Qual a renda possível? Vamos lá, então. 3.200. CHS PV 216 N 0,35 I 0 FV PMT 21.138,50. Percebem que aqui a renda ficou maior que a perpétua? Faz sentido, 21.138,50. Letra C. Se Patrícia quiser transformar a renda obtida no item B... Cara, às vezes eu me surpreendo comigo. Vamos lá. Se Patrícia quiser transformar a renda obtida no item B, que foi 21.138,50, em renda perpétua, qual capital seria necessário? Para eu ter essa renda maior, do que a primeira que a gente calculou,
obviamente que eu não consigo em cima do mesmo capital, da mesma reserva. E aí a questão quer saber, né, qual capital seria necessário para que ela tenha essa renda de 21.138,50 de forma perpétua. E aí aqui sim a gente faz PV, PMT dividido pela renda. Então, vamos lá, a renda que ela quer, 21.138,5 dividido pela taxa, 0,35, 100 divide. 6 milhões, será que tá certo? Vamos fazer de novo. PMT, 21.138,5, Enter, ponto 35, Enter, 100 divide, tá certo. Então, o PV aqui, 6 milhões, praticamente o dobro, né, gente, do que ela teria, tá? Para bancar uma renda perpétua de 21 mil, que é o que a gente calculou no exercício anterior. Vamos adiante. Se Patrícia, aqui eu vou poder apagar, que eu acho que a gente não precisa mais. Só deixar aqui os 216. Se Patrícia desejar deixar uma herança de 1 milhão, então FV não será mais zero, será maior que zero. Ao final dos 18 anos, FV igual a 1 milhão. Qual é a renda mensal possível? Então, temos o que aqui? Temos o PV, 3.200.000. Temos a taxa, 0,35. Temos o prazo, 18 anos, 216 meses. Temos o FV, que é de 1 milhão. E qual será a PMT possível? Vamos lá. HP na tela. 3.200, CHS, PV, ponto 35 e 216 N, 1 milhão, 1 milhão, FV, PMT, 18.032 com 72, tá? Deixando 1 milhão para os herdeiros, ela ainda consegue ter uma renda, né, um PMT de 18 mil reais. Seguimos, temos mais um exemplo. E, gente, esse tipo de cálculo cai bastante em prova, tá? Então, exercitem. Não é à toa, né, que eu estou aqui exercitando com vocês, mas exercitem também se tiverem tempo ainda de fazer algum simulado. Patrícia, 45 anos, né? A Patrícia aqui tá um pouco mais jovem. Efeito borboleta, né? Efeito borboleta não, como que é aquele filme lá, o... do Benjamin Button, não lembro, mas enfim, aqui a Patrícia tá mais jovem. Deseja uma renda real de aposentadoria e quer comparar esgotar o capital, então FV 0, por 30 anos, com viver apenas dos juros, uma perpétua. Dados. Idade de início da renda, 65 anos, e aí aqui a gente já... tem aqui, ó, período de acumulação até a aposentadoria, 20 anos. Mas, né, se a questão não trouxesse como dados, a gente pegaria a idade aqui com o início da renda para ter o período de acumulação. Início da renda, 65 anos, fim, 95 anos, né? Então, ela tem aqui, o cálculo dela é de 30 anos, né, que ela vai viver. E aí corre o risco de longevidade, de viver mais que o planejado, corre o risco. Mas o risco é dela. Renda desejada, 5.200 por mês, taxa real líquida 0,25, período de acumulação até a aposentadoria 20 anos. Vamos lá. Qual capital inicial é necessário para pagar 5.200 por mês por 30 anos, esgotando o capital? Vamos lá, o que temos? Temos PV? Não temos PV. Temos N? Temos N. 30 anos, né? Por 30 anos. 240, né, gente? Mas se der um branco em vocês... 240, 360. Ou se der um branco, ou você fazer cálculo errado de cabeça, igual a tua prof fez nesse exato momento, use HP. 360.
Temos I, 0,25. Temos PMT, que é 5.200. Esgotar o capital significa FV igual a 0. Vamos lá. 360N.25I, 5.200 CHS, PMT, 0 FV, PV. 1.233.384, com 78, seria o capital necessário para a Patrícia ter uma renda de 5.200 por mês por 30 anos, até esgotar o capital. Né? Então, esse caso não está deixando herança e não está vivendo dos juros. Próxima. Qual é o capital necessário? Pessoal, eu só vou anotar aqui em cima, que eu acho que a gente vai precisar desse númerozinho depois. Acho. E aí aqui a gente apaga. Qual capital é necessário para pagar 5.200 por mês de forma perpétua? Preservando o capital, a gente vai no basicão, PV, PMT dividido por renda. Bora. Então, PV é o que a gente quer saber, PMT 5.200, Enter, e a taxa, 0,25, 100, divide. 2.080.000. Redondo? Redondo. Esse seria o PV, né? Para pagar 5.200 por mês de forma perpétua, preservando o capital e vivendo de juros. C. Aqui, ó. Viu como eu sabia que a gente ia precisar dos dois númerozinhos? Deixa eu colocar esse aqui em cima também. 2.080. PV1, PV2. Quanto Patrícia precisará poupar por mês para alcançar cada uma das metas dos itens A e B? Aqui é A e aqui é B. Então, aqui a gente vai atrás do quê? Do PMT. Então, o que a gente tem? A gente tem PV 1, 2.080, PV 2, 1, 2, 3, 3, 384 com 78. Temos N, 20 anos, né? 360 em ambos. Temos I, 0,25 em ambos. Temos, o que mais que temos? PV, N, PMT é o que queremos saber. Quanto Patrícia... Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar muita informação e vocês se confundirem. HP na tela, bora. 2.080 CHS-PV 360N.25I PMT 8.769 com 36. Próximo. PV2, né? 1.233.384.78 CHS PV 360N.25 e PMT 5.200. Então, gente, é isso, tá? Então, para acumular, né, o PV de 2 milhões, né, no mesmo prazo, na mesma taxa, a PMT teria que ser de 8.000 e para acumular de 1.200 seria de 5.200, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Período de acumulação, cada uma das metas, tá. 20 anos aqui foi, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Volta. Tá errado, gente? Nosso N tá errado, tá? Volta. Errando ao vivo, corrigindo ao vivo, tá? O nosso N aqui é 240, tá? Agora 240, porque o período de acumulação, que é quanto ela vai precisar poupar por mês, é de 20 anos. Galera, aproveita que a gente errou aqui juntos, ao vivo, e pelo amor de Deus, não errem na prova, tá? A gente vai calcular de novo, a gente aproveita para fixar o conteúdo e não erra mais. Agora sim, o I 0,25, I 0,25, tá? E o PMT que a gente quer saber. Deixa eu colocar mais para cá. PMT. Vamos lá que agora vai dar certo. Ainda que eu vi que estava errado, né, gente? Senão vocês iam para cá, iam dormir aprendendo errado. CHSPV 240N.25 e PMT 11.535,63. E no outro 1233384.78 CHSPV 240N.25 e PMT 6.840,32. Agora sim, gente. Produtos de previdência complementar aberta. Tá aqui, PGBL e o VGBL, tá? Tanto, né, PGBL quanto VGBL, né? Lembrem que a planejar não entra na exceção, tá? Por regra, não entram em inventário, né? São ferramentas, são instrumentos de planejamento sucessório também. O que confere aos beneficiários liquidez, porque é um recurso, né, que eles têm acesso de forma direta e de forma rápida, tá? Então, não entra em inventário, liquidez aos beneficiários. Alguns estados cobram ITCMD, cobram, outros não cobram, outros não cobram. Então, né, encarem como regra, por exemplo, digamos assim, que não há ITCMD também, tá? Mas, né, lá a exceção, vocês sabem que tem estados que cobram, tá? Não entra em inventário, liquidez a beneficiários. PGBL tem renda tributável, né? É recomendável para quem, né, tem renda tributável, né, que contribui, seja para o RGPS ou RPPS. Faz a declaração de imposto de renda completa, não pode ser simplificada. Ele pode deduzir até 12% da renda bruta tributável. Esse cálculo de 12% também cai muito, tá? Então, pratiquem. E alerta, cuidado com pegadinhas. 13º, PLR não entra na dedução no cálculo, né? Que pode ser deduzido os 12% depois. VGBL não tem dedução, né? Então, não tem esse benefício fiscal de poder deduzir 12%. É bom para quem tem a declaração simplificada, né? Isentos, né? Ou quem já usou o benefício dos 12%, né? Aí não faz sentido ficar contribuindo mais que isso em PGBL, porque ele não vai ter o benefício fiscal. Aí sim, aí entra num VGBL, né? Então, quem já passou dos 12%, os isentos ou quem declara quem faz a declaração simplificada. Base do IR. Então, aqui, gente. Opa. Base IR. Opa. Alíquota.
Base do IR também cai muito, né? Então, fulano vai resgatar o capital de tanto, qual será o valor líquido? Ou fulano vai converter em renda tanto, qual é o valor líquido? Aí vocês têm que atentar duas questões, tá? A base de cálculo vai ser um capital que está sendo resgatado integral ou uma renda, né? E a alíquota, que a gente vai ver depois, né, que vai depender se é uma tabela regressiva ou se é uma tabela progressiva. Aqui, atentem para o seguinte, no PGBL, o IR é cobrado sobre o total do capital, o total da renda, né, que é as contribuições mais rendimentos. Então, Ana, mas meu Deus, é horrível o PGBL. Pessoal, não. Então, o PGBL, ele dá o benefício de poder deduzir, né, 12% anualmente, porém, lá na frente, ele vai te cobrar imposto sobre o total. Então, tu posterga, né? Porque aí, qual que é o raciocínio? Que tu vai deixar de pagar esses 12% hoje, você vai pegar essa fatia que você teria pago o imposto, vai investir, e aí isso vai virar, entendeu? Mas, basicamente, você posterga o pagamento do imposto. Então, o IR lá na frente, sim, vai ser sobre o total. Já no VGBL, o IR é só sobre os rendimentos. Isso aqui é basicão, né? Isso aqui vocês estão cansados de saber. Carência e portabilidade. Carência de resgate, né? Contratual, mínimo de 60 dias, né, a cada resgate. Então, eu não posso resgatar de 30 em 30, de 20 em 20, de 15 em 15, a partir de 60 dias, tá? E a maioria dos planos é 60 em 60. Pode ser mais, pode ser até 180 dias. Posso ter um plano que o resgate permite, aqui na primeira, tá? No primeiro resgate. No segundo pode ter mais. Posso ter o primeiro resgate uma carência de 1 ano? Não, porque o máximo o mínimo, né, é 180 dias, tá bom? E aqui, normalmente, esses 180 dias é para investidor qualificado, tá? O mercado trabalha com 60, mas saibam que o mínimo é de 60 a 180 e 60 meses. Portabilidade, né? Então, eu posso portar de fundo entre fundos, então eu posso estar hoje num fundo conservador e querer migrar para um fundo de renda variável, ok, dentro de previdência isso é possível. Se fosse um fundo fora de previdência, eu teria que dar saída, resgatar, pagar imposto e entrar no fundo de renda variável. Então aqui eu posso fazer portabilidade entre fundos. Posso fazer portabilidade entre instituições. Então, minha previdência está lá na instituição A e não está rendendo legal. Eu posso portar o meu plano para a instituição B, tá? E aí, lembrando, né, na portabilidade não paga imposto, tá? Vai tudo conforme tá, porque não é um resgate, é uma portabilidade. Taxa de administração, né? Incide, né, no fundo, provisionada na cota. Então, reduz o retorno líquido. Preste atenção. Taxa de carregamento é antecipado. Então, na entrada ou postecipado na saída. E é sobre as contribuições. Então, aqui é em cima do valor do fundo, né? E aqui é um pênalti nas contribuições. Comercialmente também não se cobra mais, mas para a prova vocês precisam saber. Comparativo, né? Entre TAF e carregamento. Aplica o carregamento no PV, entra líquido. Calcula a taxa líquida anual e projeta o FV. Exemplo, né? Então, aporte de 80 mil, 25 anos, 11% bruto. Vamos lá. Plano A. E plano B. Taxa de carregamento, 7% e 3%. O carregamento incide sobre a contribuição, que é de 80 mil. Então, peraí. Vamos tirar, né, o pênalti aqui dos 80 mil. 80. Peraí. A prof errou de novo, vamos lá.
80. R$74.400. O PV, né? Deixa eu só ver, gente, a outra forma que daria para vocês calcularem, tá? Sem ser essa basicona ali. Não subtraia, isso ali a gente sabe, né? Que basicamente não... Volta, vê? Achei aqui minha anotação. Façam como a prof, ó. Escrevam! Mas eu tenho também aqui o... Eu sou uma jovem senhora, então eu escrevo no caderno, mas eu tenho também o iPad. Vamos lá. 80. Enter. Qual que é a taxa aqui do primeiro? 7, né? Então, Enter. 7. Beleza? Seria... Deixa eu anotar aqui para vocês, tá? Então, é o... Vou colocar aqui o PV, né? Vocês sabem que é a contribuição. PV vezes 1... Gente do céu, 1 menos carregamento. Ou botar o porcento ali, vocês viram que deu certo também na HP. PV, tá. E a TAF, né? Aqui, 0,8 ao ano, 11% ao ano, a gente tem que calcular a taxa líquida anual de cada uma. Não, primeiro a gente calcula o PV aqui do B, né? Ana Flávia, se situa. 80. E a taxa de carregamento do B é 3%. 77.600. Agora sim, né? A TAF. Então, vamos lá. Taxa bruta, né? É 11. 11, Enter, 100%, divide 1 mais 0,8, Enter, e é o ano, tá? 100 divide 1 mais, como eu quero diminuir uma da outra, divido 1 menos 100 vezes 10,12 ao ano. No plano B, 11% é a bruta, 100 divide 1 mais 6, Enter, 100 divide 1 mais, divide 1 menos 100 vezes 9,25, tá? O N, 25 anos, podemos deixar em anos, porque aí a nossa taxa também está em anos, e o FV de cada uma. Vamos colocar aqui em cima, que aí todo mundo vê. Vamos lá. 74.400 o PV líquido, né? Descontado taxa de carregamento, CHS, PV é 25N 10,12 e FV 828 376,95. Vou fazer de novo, 74.400, CHS PV, 10,12 I, 25N, FV. Isso aí. Plano B, 77.600, CHS PV, 9,25 I, 25N, FV. 708, 594,64. Conclusão, vejam que uma TAF, ó, o plano B, né,
Plano A tem uma taxa de carregamento de 7%. Aí tu pensa assim, nossa, com certeza esse é tem mais desvantagem, é menos vantajoso. Mas o B, mesmo tendo uma taxa de carregamento menor de 3% que o plano A, ele tem uma taxa de administração maior que o plano A. E no longo prazo, a taxa de administração, como ela incide no saldo, ela corrói mais a rentabilidade, né? Então vejam que o FV nesse caso é menor. Então isso a prova também cobra bastante para que vocês façam esse cálculo. Mesmo que comercialmente, como eu falei, não é mais cobrado, né? Taxa de carregamento. Mas para o cálculo é importante que vocês saibam. Tributação dos planos. Fato gerador, resgate, né? Então, o capital total ou a renda, que é o benefício. E aí, regime progressivo ou regressivo, né? Então, se for progressivo, no caso de resgate do capital total da acumulação, é 15% na fonte, né? Mais o ajuste na declaração de imposto de renda, né? Então, ele é compensável. Então, 15% na fonte e o resto faz a compensação na declaração. Isso quando é o resgate do capital acumulado. Quando é resgate de benefício de renda, entra na tabela mensal do imposto de renda, que vai de 0 a 27,5. Tá? Aqui 15 na fonte e o restante compensa, aqui vai de 0 a 27,5, dependendo da faixa que vai estar, né, de imposto de renda, e o restante ajusta. Declaração, né, do PGBL em pagamentos efetuados e do VGBL em bens e direitos e rendas quando houver. Regime regressivo, né, exclusivo, definitivo, então não tem que fazer acerto depois na declaração, não tem que compensar, é ali líquido e certo. Alíquotas por tempo de cada aporte, então vai de 35% a 10% acima de 10 anos, de 2 em 2 anos, tá? Se bater as botas, né, ou for de arrasta, como diziam os jovens, antes dos 6 anos, 25%. Se passou dos 6 anos, segue a tabela regressiva. Tivemos uma mudança recentemente, porque antes o que acontecia? A escolha do regime era na contratação. Então, tu escolhia se era regressivo ou se era progressivo, né? E aí, de progressivo para regressivo, poderia mudar e, enfim, tinha ali uma restrição, mas você definia na contratação. Agora, você escolhe no resgate ou na conversão em renda, e aí lá na frente você vê o que é mais benéfico para você, né? Então, escolha do regime no primeiro resgate ou na concessão do benefício, que é a regra vigente, não esqueçam, porque pode vir na prova. A portabilidade preserva o relógio do tempo de cada contribuição. Então, se eu portabilizar, né, o meu plano que está na instituição A para a instituição B, nessa nova regra, né, que eu vou escolher o regime no resgate, eu levo o meu extrato de tempo, né, o prazo de cada contribuição que eu tinha lá na outra instituição para a instituição destino, né, para que a destino possa, né, carregar o meu prazo junto, né, para eu fazer uma escolha mais assertiva na hora do resgate ou do benefício, tá? Então, escolha do regime no primeiro resgate ou na concessão, e em casos de portabilidade, leva o relógio de tempo, né? Não começa do zero a contar o tempo, leva um extratinho, né, das contribuições. Aqui um resumo, né? O regime tributável, tabela progressiva e a definitiva, que é a regressiva, né? Então, na fonte pagadora, no resgate, 15%, quando for o resgate do capital. E se for benefício ou renda, segue a tabela progressiva, né? Então, se a minha renda ficou até 2.259,20, eu sou isenta. Se ficar de 2 a 2.800, isenta, né? Aqui 7,5, 15, 22,5, 27% acima de 4.664,68. Aqui eu acho que é a de 2024, tá? Mas a prova provavelmente vai informar vocês ali. E na regressiva, até 2 anos, 35, de 2 a 4, 30, de 4 a 6, 25. Então, lembrem que se morrer nesse período até 6 anos, 25.
Se passar, né, dos 6 anos, 6 a 8, 20, de 8 a 10, 15 e acima de 10 anos, 10%, que é a menor alíquota. Na declaração, né, o rendimento compõe a renda tributável do contribuinte, base de cálculo do imposto devido, o R é retido na fonte é compensado. E na regressivo, o rendimento não compõe a renda tributável, né, base de cálculo, porque o IR é retido na fonte e não pode ser compensável, é definitivo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Isso aqui é a parte, né, que eu falei lá no início, que todo mundo fala, que a gente já sabe mais. Aqui eu trouxe um adendo, digamos assim, um parênteses, tá? Que é para vocês saberem. Eu acho que não vem em prova, não nesse exame 51, né, de outubro de 2025. Mas tenham em mente, tá? IOF na Previdência. Regra 2025, né? Aportes de 11 de junho a 31 de 12 de 2025, IOF de 5% sobre o excedente, que é 300 mil por ano por seguradora, tá? Então, no ano de 2025, se passou de 300 mil, IOF de 5%. Aplica-se a VGBL, o aporte, PGBL, só a VGBL, PGBL, portabilidade sem IOF. A partir de 2026, IOF 5% sobre o excedente, que será 600 mil por ano, somando todas as seguradoras. Então, hoje, 2025, é 300 mil por CPF por seguradora. A partir de 2026, será 600 mil por ano, somando todas as seguradoras. O excedente vai cobrar 5% de IOF só no VGBL. PGBL, portabilidade, não. IOF não altera o IR progressivo, incide no aporte, não no resgate. Exemplo 1. CPF aportou 280 mil ao longo de 2025 na seguradora X, tá? Não passou do limite sem IOF, né? Que o limite seria 300 mil. Exemplo 2. Em 2026, CPF aportou 400 na seguradora A e 350 na seguradora B. Total do ano 750, né? Ultrapassou os 600 mil, que é o limite, somando todas as seguradoras, e IOF de 5% apenas sobre o que excedeu, tá? IOF é no aporte do VGBL, não confundir com IR. Em 2025, o limite é por ser seguradora. Em 2026, o limite é consolidado por CPF, somando as seguradoras. PGBL, portabilidade, não tem IOF. Aqui, a título de conhecimento, eu acho que a prova nesse exame 51 não vai entrar nesse detalhe, mas é bom que vocês saibam. Sobrevivemos, gente. Ficou ali 1h17, né, de pré-prova. Então, deixa eu ver na tela. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido, né, retomar os principais conceitos, os principais temas que serão cobrados em prova. Então, estejam preparados para cálculo de conversão de renda, de capital necessário, né, de imposto, né, no resgate do capital todo, na conversão de renda, se é regressivo, se é progressivo, né, na mudança lá da escolha do regime só no resgate. E todas as outras questões também, muito forte a questão do planejamento, né, do cálculo da renda, do orçamento futuro e tudo mais. Me perdoem os errinhos que tivemos ao longo da aula, mas é normal, gente, eu sou de carne e osso, como vocês, né? E às vezes sei muito menos que alguns de vocês. Então, claro, estou aqui numa posição para ensiná-los, mas também me coloco numa posição de par, que também é de aprender com vocês e me corrigir e fazer, né, da forma correta junto com vocês durante a aula. Tenho certeza que vai dar tudo certo na prova de vocês. Façam a prova tranquilos, façam o módulo tranquilos. A questão, principalmente, façam um controle de gestão de tempo. Então, como eu falei, virão enunciados grandes, com histórias grandes de família, de fulano, de ciclano. Leiam atentamente, já vão rabiscando os números, né? O que vocês precisam de informação para não ficar voltando e ler de novo, e ler de novo, e ler de novo. Ver o que a questão está pedindo, é correto, é incorreto, é para calcular o quê?
Façam essa gestão. As que têm certeza, já marca. As que têm dúvida, faz um xizinho, volta depois se dá tempo. As que não sabem, infelizmente a gente vai ter que chutar, mas tenta arriscar as que não tem nenhuma chance de ser correta. Diminui para 2, para que você possa chutar entre 2, né? Suas chances aumentam. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E se você for aprovado nesse módulo, volta aqui nesse vídeo e deixa aqui no comentário que você foi aprovado e quantos acertos você teve, tá? Mais uma vez, se inscreve no canal, dá like, compartilha, né? Se você gostou, compartilha com algum amigo. Aqui o Instagram da Top Invest, _oficial, e o meu, né? Dessa que vos fala, anaflavia.fin. Pode me chamar lá, se tem alguma coisa para reclamar, se tem elogiar, se quer um consolo, se quer um apoio, eu vou estar lá para apoiar e receber vocês, tá? Dito isso, um grande beijo, boa sorte na prova e conte conosco. Até a próxima!